Existem diversas prisões de segurança máxima espalhadas pelo mundo, só que nem essas fortalezas são capazes de manter alguns criminosos lá dentro, que estão muito empenhados em conquistar a liberdade com os próprios métodos. Roda a vinheta! Não é segredo para ninguém que praticar yoga tem vários benefícios, mas nenhum professor de academia te contou que um deles pode ser escapar da prisão. Como assim? Não entendi. Foi justamente essa técnica que o mestre em yoga Choi Gap-Buk usou para vazar de uma cadeia lá na Coreia do Sul. Ele ficou preso por 5 dias e depois disso aplicou uma pomada no corpo e passou pela portinha que os carcereiros colocam um prato de comida. Dá pra acreditar? Mano, em média essas aberturas não passam dos 45 centímetros, mas Choi é um praticante de yoga há mais de 23 anos e tinha um corpo extremamente flexível, a ponto de conseguir escorregar por um buraco tão pequeno. Ainda no plano do maluco, ele fez aquela clássica tática de colocar travesseiros na cama e cobrir com cobertor, para os policiais acharem que ele estava dormindo, e assim dá tempo de fazer a fuga perfeita. Já no Peru, a história foi diferente. Um homem chamado Alexander Delgado tinha sido condenado a 16 anos de xadrez por diversos crimes. Só que em um determinado dia, depois de receber uma visita do irmão, ele conseguiu sair da cadeia tranquilamente pela porta da frente, sem que nenhum policial tentasse detê-lo. Sabe como fez isso? Não sei te dizer. Acontece que ele e o irmão são gêmeos idênticos, e depois da visitação, eles conseguiram trocar de lugar. Mas a semelhança foi tanta que nenhum agente suspeitou do plano de fuga, que deu bastante certo. O irmão inocente passou batido por algumas horas, mas depois conseguiram ver que ele era a pessoa errada por conta do seu comportamento diferente do anterior. Ninguém nunca havia conseguido fugir da cadeia de alta segurança que ele estava, chamado Ancon 1. Só que tudo isso rendeu só um ano de liberdade para o malandro, que foi encontrado e capturado depois de uma longa investigação da polícia. O gêmeo menos mal disse que recebeu uma substância estranha do gêmeo criminoso e, apesar de ser desmentido, acabou não sendo preso. Quando o Alexander foi encontrado, ele não voltou para a mesma cadeia e foi levado para a maior prisão de segurança máxima do Peru. Aproveitando a mesma onda do peruano, o americano Roque Marques, de 34 anos, estava doido para sair da cadeia, mas ele não tinha um irmão gêmeo para fazer a troca de lugar, né? Daí a solução foi convencer outros presos que estavam prestes a serem libertados a trocarem de pulseiras com ele para sair do lugar. Eu não consigo nem imaginar o que esse cara prometeu para conseguir convencer os caras a fazerem isso. Mas ele conseguiu não só uma, mas sim 2 vezes, acredite se quiser. Na primeira, ele estava em uma prisão na cidade de Phoenix, nos States, e convenceu um amigo que teve a sua fiança paga a trocar de lugar com ele. Os policiais só perceberam 5 dias depois. Como é que pode? Porém, o fugitivo foi capturado e levaram ele para uma cadeia em Michigan. Só que 8 meses depois, adivinha só, mais uma escapada do mesmo jeito, trocando de identificação com um preso que sairia em poucos dias. Esse negócio de cavar buraco é muito difícil, só precisa ter uma lábia muito boa para enganar outro detento. O Japão é a terra natal do Yoshi, aquele dinossaurinho do Super Mario que todo mundo conhece, mas tem um outro Yoshi por lá que não é tão famoso, mas também tem muitos fãs por aí. O nome desse é Yoshi Shiratori, e ele é considerado um herói por alguns porque suas fugas representam um protesto contra as condições severas das prisões japonesas. Isso aconteceu lá nos anos 50. Tudo começou quando foi preso por ter assumido um crime que ele não cometeu. Ele armou um plano para conseguir pegar as chaves da cela e da sua algema usando só um fio e um balde. Não durou muito. Ele foi encontrado 3 dias depois e aí foi condenado à prisão perpétua. Quando o Yoshi foi transferido, ele estudou as possibilidades e percebeu que tinha uma passagem de ar que ficava bem no alto da sua cela. Num estilo meio ninja, ele conseguiu escalar as madeiras e olhava todos os dias a passagem de ar, até que um dia alguém esqueceu de fechar uma das portinhas e ele vazou.
O fugitivo foi para a casa de um amigo que acabou o entregando para a polícia. Preso novamente, a estratégia foi cuspir a sopa que ele comia de manhã nas ferragens da porta, até que o sal corroesse um pouco e deixasse ela fraca, a ponto do cara conseguir arrombar. Ele escapou tantas vezes que deu tempo da execução de prisioneiros ser retirada do Código Penal japonês. Ele cumpriu parte da condenação e finalmente ficou livre sem precisar montar plano nenhum. Uma das cadeias mais famosas do mundo é a Alcatraz, e a fama vem justamente por ela ser uma das penitenciárias mais protegidas e rigorosas do mundo. Só que em 1962, alguns prisioneiros deram um olé nessa segurança toda e conseguiram escapar de lá, deixando até hoje muito mistério de como que o esquema aconteceu de verdade. Os 3 criminosos estavam presos por assaltarem bancos e roubarem carros, e como eles já tinham tentado escapar da cadeia que estava na Flórida, foram encaminhados para Alcatraz, que fica em uma ilha no meio do Oceano Pacífico. Porém, depois de 11 meses planejando, os criminosos foram raiz e cavaram um túnel, deixando máscaras feitas por eles nas camas para ninguém desconfiar e terem tempo para fugir. Quando a polícia percebeu, convocaram o FBI e fizeram buscas terrestres, aquáticas e aéreas, e acabaram concluindo que os 3 faleceram porque seria impossível fugir de lá nadando. Só que nenhum deles jamais foi encontrado. Anos depois, vem a surpresa. Fotos deles mais velhos chegaram na polícia e a família dos irmãos John e Clarence disseram que eles estariam aqui no Brasil. Isso nos anos 70, e depois o assunto morreu novamente, rendendo um ótimo filme para os cinemas. Por mais que as melhores histórias de fuga possam ser grandiosas, com um plano elaborado e muita dedicação por parte dos prisioneiros, tem um caso que a simplicidade foi a melhor alternativa para despistar uma penitenciária inteira. O jovem de 23 anos, Noah Pisano, teve uma simples ideia: tirar o uniforme, vestir roupas comuns e meter o pé como um civil qualquer. E foi isso mesmo que ele fez, mano. De algum jeito, o cara conseguiu as roupas, pode ter sido depois de uma visitação ou com algum funcionário de lá de dentro mesmo. Daí ele se trocou e simplesmente convenceu todo mundo de que era um cara qualquer que precisava sair. Não é possível isso. A polícia disse que alguém deu acesso a ele por engano e por isso ele foi capaz de sair por conta própria, pela porta da frente. O que é um erro muito grave e fez com que todos os funcionários da prisão fossem ouvidos e melhorassem o sistema de controle de pessoas. Só que Noah não era tão bom para se esconder quanto ele era para escapar, e acabou sendo preso no dia seguinte e teve a pena aumentada em muitos anos por conta da escapadinha. Tomou na jabuticaba. E quem disse que as técnicas clássicas só acontecem no cinema? Em 2020, 2 colegas de cela de uma cadeia em Oklahoma resolveram fazer aquele truque velho: montar uma corda feita com lençóis de cama para conseguirem sair de lá. Eles estavam no 12º andar e por isso precisaram de muitos lençóis que foram pegando aos poucos para ninguém suspeitar. Quando finalmente conseguiram emendar um no outro a ponto de chegarem no chão, eles quebraram uma janela, jogaram a corda improvisada, tipo a Rapunzel, só que em vez de alguém subir, eles desceram ligeiros para o pátio da cadeia. Mesmo essa técnica sendo mais batida que tapete em dia de faxina, deu muito certo, e os 2 conseguiram fugir do seu cárcere. Joaquim Guzman, mais conhecido como El Chapo, que significa baixinho, apesar de ter 1,68 de altura, foi considerado um dos maiores traficantes do México por muitos anos. Mas como até os melhores acabam dando uma escorregada, em 2001 ele acabou sendo preso em uma operação. Mas El Chapo não queria ficar ali até apodrecer, já que tinha pegado prisão perpétua. Ele e seu cartel molharam a mão do presídio inteiro e subornaram mais de 80 policiais e funcionários do local. Com isso, ele conseguiu entrar em um carrinho de roupa suja e ser levado até o caminhão da lavanderia, e depois sumiu no mundo por mais um tempo. O chefão chegou até a ser dado como falecido pela imprensa mexicana, mas em 2014 foi encontrado e preso mais uma vez.
Até que um dia ele desapareceu diante das câmeras de segurança e quando foram ver, o maluco havia coordenado um resgate cinematográfico. Sumiu! Debaixo do vaso sanitário havia um túnel com mais de 1,5 km que tinha iluminação, equipamentos e até uma moto modificada para ele percorrer o caminho e sair em uma casa em construção. Caracas. Em 2016 ele foi preso de novo e todo mundo está ansioso para ver como vai ser a terceira fuga triunfal, porém até agora nada. O inglês Alfred Hinds ficou mundialmente conhecido pelas suas diversas fugas da lei. Tudo começa em 1953, quando ele é pego por roubar joias e pega uma pena de 12 anos de cadeia. Depois de pouco tempo ele conseguiu passar por todas as portas trancafiadas e pular um muro de mais de 6 metros sem ter nada além de roupas no corpo. Foi depois disso que ele ficou conhecido como Houdini, tipo aquele mágico escapista. O maluco é brabo. O cara foi para outro país, mas parou mais uma vez na cadeia por estar fugitivo. Mas como ele conhecia muito bem as leis e o sistema judiciário da Inglaterra, conseguiu entrar com uma ação contra as pessoas que prenderam ele e quando foi ao tribunal, pediu para usar o banheiro e fugiu de lá com a ajuda de uns comparsas. Tudo mega planejado. Como se não bastasse, através de uma brecha na legislação, ele conseguiu cumprir apenas 6 anos de prisão e depois foi solto e viveu livre até falecer em 1991. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.